A história começa com um herói derrotando o Lorde Demônio, levando os humanos à vitória e toda a humanidade celebrando. Mas 3 meses depois, no Reino dos Demônios, vemos que eles estão realizando um torneio para decidir quem será o próximo Lorde Demônio. No entanto, vemos um homem chamado Hellick participando do torneio, e ele nocauteia seus oponentes apenas com as próprias mãos. Conhecemos Vermílio, a organizadora do torneio e uma das 4 generais demônios. Seu assistente, Han, mostra a ela imagens das rodadas preliminares, e ele observa que os participantes têm um nível médio de 45, o que é um recorde para eles. Então, Vermílio está com altas expectativas. Mas quando ela começa a assistir às lutas, logo nota o Hellick. Han comenta que ele é o favorito para vencer, mas Vermílio começa a surtar, se perguntando por que um humano foi autorizado a participar. Han menciona que qualquer um podia participar, mas Vermílio acha que deveria ser óbvio que humanos não eram permitidos, já que são seus inimigos mortais. Han diz para ela não se preocupar, mostrando a entrevista de vitória do Alex, onde ele afirma desprezar os humanos e querer destruí-los todos. Vermílio acha que ele está obviamente mentindo, pensando que estão em apuros, mas Han revela o contrato verde profundo, que todos os participantes assinaram, e que anula todos os ataques feitos contra pessoas fora do ringue. Vermílio ainda está desconfiada e pensa que o plano do Hellick deve ser eliminar todos os seus potenciais candidatos a Lorde Demônio. Mas enquanto assiste à luta dele, Hellick ajuda seu oponente a se levantar e até o elogia. Vermílio fica furiosa, se perguntando o que ele quer e pensa que os demônios jamais o aceitariam, mas vemos a multidão torcendo por ele. Vermílio perde a cabeça, incendiando o castelo, e diz a Han que precisam eliminar o Hellick, mas Han diz a ela que o contrato verde profundo também anula ataques feitos contra os participantes, e acrescenta que Hellick é nível 99. Então Vermílio acaba explodindo a torre de frustração. Vermílio pensa que Hellick vai definitivamente vencer, já que é tão forte, mas Han sugere que eles podem mudar o formato do torneio, dizendo que a próxima rodada poderia ser uma competição de empilhar cartas, e ele até planeja dar ao Hellick as cartas mais escorregadias. Enquanto isso, no reino humano, conhecemos Asta, uma espiã demônio que trabalha para Vermílio, em uma missão para descobrir mais sobre Hellick. Mas quando ela investiga a vila, não encontra uma única pessoa. De volta à arena, os participantes recebem uma mesa e um baralho de cartas, enquanto a próxima rodada começa. O locutor explica que apenas os 10 primeiros avançarão, e vemos Hellick com dificuldades. Vermílio fica animado ao ver isso, mas Hellick de repente junta as mãos tentando se concentrar. Ele as levanta, criando uma poderosa rajada de vento e derrubando a pilha de cartas de todos os outros. Ele monta sua casa com uma velocidade incrível e é o primeiro a completar o desafio. Vermílio afirma que ele quebrou as regras, então deveria ser desclassificado, mas um participante chamado Kenros discorda, pensando que construir uma casa de cartas era apenas uma analogia para erguer seu castelo enquanto eliminava seus oponentes, testando ataque e defesa. Os outros participantes acreditam na explicação dele, e a arena explode em caos enquanto todos começam a tentar destruir a casa de cartas uns dos outros. Enquanto isso, Vermílio queima de raiva, pensando que tudo isso faz parte do plano de Hellick para fazer os outros candidatos lutarem entre si. Enquanto isso, vemos Asta se reportar à sua irmã gêmea, Ista. Descobrimos que as irmãs possuem uma habilidade especial de se comunicar telepaticamente desde que ambas tomem café. Asta se pergunta sobre o torneio, e vemos que Hellick está dominando todas as competições, apesar das tentativas de Vermílio para fazê-lo perder. Vermílio decide se disfarçar de uma das juízas para poder diminuir deliberadamente a pontuação dele. Mas é uma rodada de culinária, e Hellick prepara uma sobremesa incrível. Ao provar, Vermílio simplesmente não consegue resistir e lhe dá uma pontuação perfeita, permitindo que Hellick avance para as semifinais. Vemos Hellick brincando com Kenrose, recusando-se a mostrar-lhe uma foto, enquanto Hayura, uma das outras candidatas, pensa que os dois são uns idiotas. Kenrose consegue pegar a foto e vemos que é Hellick com seu irmão de classe. Enquanto isso, Ista reporta a Vermílio as informações que sua irmã coletou e descobre-se que Hellick tem uma enorme recompensa por sua cabeça e é considerado o pior criminoso de toda a história humana, porque matou seu próprio irmão, que foi o herói que derrotou o Lorde Demônio. Ista continua mencionando que sua irmã visitou 3 cidades e todas estavam abandonadas, mas naquele momento Han entra correndo freneticamente e relata que o castelo Irun caiu. Vermílio pensa que os humanos são os responsáveis, mas Han diz a ela que Urun foi atacado por estranhos cavaleiros alados e que o Lorde se sacrificou para salvar seu povo. Vermílio e Ista ficam preocupadas que os humanos possam saber sobre a capital deles e que eles possam ser os próximos a serem atacados.
Vermelho está determinada a se livrar de Hellick, e descobrimos que eles planejaram uma corrida como a próxima competição. Han diz a ela que preparou um corcel único para Hellick. Os participantes entram na arena em seus corcéis, e vemos que Hellick está montado em uma pequena e adorável criatura. Vermelho se preocupa que isso possa fazer a popularidade de Hellick disparar, e vemos que a plateia torce por Hellick ainda mais. O locutor Rocco explica que há várias armadilhas no percurso, e os 4 primeiros corredores a retornarem à arena avançarão para as finais. A corrida começa e todos os participantes largam, deixando Hellick para trás. Hellick se esforça para fazer seu corcel se mover, enquanto Ayura pensa que a organização sacaneou o Hellick de propósito. Hellick desce de seu corcel enquanto os líderes entram na pista de obstáculos. Ele tenta encorajá-lo e o inspira com palavras motivacionais. Vemos os outros corredores passando pelo obstáculo, enquanto muitos são pegos pelas armadilhas, e descobrimos que Han o tornou extra difícil para garantir que se livrassem de Hellick. Hayura tenta eliminar Kenros, que está na liderança, e Han tem certeza de que o próximo Lorde Demônio será um deles. Hellick de repente dispara pela pista, e vemos que ele está correndo ao lado de seu corcel. Vermelho insiste para que ele seja desclassificado por trapaça, mas Han diz que não podem fazer isso, garantindo a ela que a pista de obstáculos o eliminará. Mas Hellick supera a pista de obstáculos com facilidade, quebrando as armadilhas no processo e irritando Vermelho. Eles entram em pânico, pensando que a ponte pêncil pode ser uma boa maneira de fazer Hellick perder a corrida. Então, planejam armar a ponte para explodir quando Hellick estiver no meio dela, e cobrir o resto com óleo para fazê-lo escorregar. No entanto, enquanto a equipe está armando a ponte, um deles escorrega no óleo e colide com os explosivos, fazendo a ponte explodir prematuramente. Vermelho fica furiosa, dizendo a Han que o plano não funcionaria a menos que a ponte explodisse enquanto Hellick estivesse nela. Dito e feito, Hellick salta todo o caminho para o outro lado, e vemos que ele agora está carregando sua montaria. Hellick rapidamente diminui a distância e passa pelos líderes. Kenrose é inspirado pela velocidade de Hellick, então ele desce de seu cavalo, alegando ter as pernas mais rápidas do Império, e dispara à frente. Kenrose diminui a distância com Hellick, e os dois correm em direção à linha de chegada. Foi por pouco, mas Hellick consegue a vitória. Hellick elogia Kenrose e a multidão torce por eles enquanto celebram. Ista entra no escritório com notícias e conta a Vermelho o que o esquadrão de reconhecimento relatou. Descobrimos que eles enviaram espiões ao castelo Urim, mas os espiões não viram nenhum humano no castelo. O esquadrão também relatou que havia 103 cavaleiros alados no castelo, junto com seu líder. Vermelho fica surpresa que os cavaleiros capturaram Eurim, apesar de seus poucos números. Os cavaleiros alados são um mistério para eles, mas ela está convencida de que são do reino humano. Enquanto tenta descobrir o que fazer, Azudra, um dos outros 4 generais demônios, aparece. Descobrimos que Vermelho está substituindo Azudra porque ele foi gravemente ferido. Azudra tenta propor uma ideia, mas desmaia no meio do caminho. No entanto, ele continua e sugere que a partida final do torneio seja para retomar o Castelo Eurim, dizendo que, assim, eles podem matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vermelho não confia em Hellick, e Azudra diz a ela que sua ideia revelará as verdadeiras motivações de Hellick, dizendo que precisam saber se Hellick é uma ameaça. Vermelho pergunta a ele o que fariam se Hellick se mostrasse uma ameaça, pois ela está preocupada que Hellick se volte contra eles durante a batalha. Azudra tira um anel verde profundo da manga e explica que ele impedirá os competidores de se machucarem. Como não sabem o que pode acontecer, decidem que devem enviar alguém forte com os competidores e concordam que deve ser Vermelho, pois ela está determinada a arriscar sua vida para derrotar Hellick se ele se tornar uma ameaça. 5 dias depois, vemos os 4 competidores colocarem seus anéis verdes profundos, enquanto Rocco explica a missão. Ela lhes diz que um dos membros da equipe de gerenciamento será responsável por mantê-los seguros, apresentando-os a Ana, que na verdade é Vermelho disfarçada. Vermelho faz um breve discurso e Hayura pensa que ela parece familiar. Hellick a olha e a reconhece como a juíza do concurso de culinária, e ela relutantemente aperta a mão dele. Vemos Asta em um campo bem dentro do reino humano, enquanto ela o compara ao Império. Descobrimos que o Império está coberto por uma toxina invisível, e todas as pessoas vivem dentro de uma barreira para se manterem seguras. Enquanto isso, Vermelho e os 4 competidores partem para o Castelo Urim, enquanto Asta também embarca em sua jornada. Hayura despacha várias criaturas parecidas com insetos, mas ainda mais monstros aparecem ao redor deles. Kenrose explica que os insetos monstros foram criados pela toxina que cobre a Terra. Uma horda avança contra Hayura enquanto ela fatia os monstros. Conhecemos Dosh, o 4º finalista, enquanto ele se oferece para ajudar, dizendo que pode cuidar de todos os monstros de uma vez.
Ele explica que se comer feijão pode criar uma barreira extremamente forte. Ele come um feijão e uma energia poderosa começa a irradiar dele. À medida que os monstros se aproximam, Vermelho pergunta quanto tempo a barreira leva para ativar, e fica chocada quando Dosh diz a ela que leva 30 minutos. Percebendo que 30 minutos seria um tempo demais, ela usa seus poderes para incinerar os monstros. Vendo a demonstração de poder, as suspeitas de Hayura são confirmadas. Eles chegam a uma área de descanso protegida por uma barreira, onde Vermelho nota que Elik não está exausto como os outros. Ela se pergunta se ele tem uma resistência incrível, ou se é imune à toxina. Em uma sala separada, Kenrose e Hayura discutem sobre Ana. Hayura pensa que Ana é na verdade a Lady Vermelho, dizendo que ela deve estar de olho no Elik. Naquele momento, Vermelho passa pela sala e ouve a conversa deles. Ela insiste que eles estão enganados, alegando ser apenas Ana da gerência. Ela pede para não mencionarem isso ao Elik, e Hayura percebe que ela realmente é Vermelho. Mais tarde, todos fazem uma refeição preparada por Elik, e Vermelho fica irritada, pensando que Elik está se exibindo. Ela, a contragosto, experimenta a comida, mas a acha deliciosa. De volta à capital, Azudra e Han estão jogando um jogo. Roku os informa sobre o status dos competidores e diz que eles estão pegando uma rota subterrânea em direção ao Castelo Irun, para evitar uma tempestade. Han acrescenta que a toxina é mais potente lá embaixo e gera muitos monstros. Ista está preocupada e sugere enviar tropas como reforço, mas Azudra explica que devido ao funcionamento dos poderes de Vermelho, mais tropas apenas atrapalhariam. Ele também menciona que reduzir as forças na capital é arriscado, já que os cavaleiros poderiam atacar a qualquer momento. Azudra é assegura de que Vermelho é bem forte, mas admite que também está um pouco preocupado. Na passagem subterrânea, Vermelho diz a eles para não se incomodarem com monstros que não estejam diretamente à frente deles, enquanto eles correm pela passagem. Os competidores estão prestes a ser cercados novamente, enquanto Hayura avisa Vermelho de um monstro enorme atrás dela. Descobrimos que este monstro em particular é uma forma de vida do Novo Mundo, que aparece em lugares onde a toxina é potente. Formas de vida do Novo Mundo atacam tudo e ficam mais fortes através das batalhas constantes. Hellick decide enfrentá-lo, e os outros notam que Hellick agora tem uma arma com ele, observando que ele estava lutando desarmado todo esse tempo. Hellick pula e chuta o monstro, mandando-o voar através de uma parede. Ele saca sua espada para celebrar a vitória e vemos que ela é bem pequena. O monstro é derrotado apenas com um chute e Vermelho queima seu cadáver para garantir. Ela se pergunta se uma forma de vida do Novo Mundo também apareceu no Reino Humano, já que Elik parecia familiarizado com o que era. O grupo sai da passagem e avista o castelo. Um agente de inteligência se revela e os leva a uma entrada escondida no castelo. O agente abre o portão e Vermelho os adverte, lembrando-os das regras antes de entrarem. Hayura pensa que Kenrose e Dosh estão fingindo ser preguiçosos e planejando entrar no último minuto para levar na vitória. Vemos que Kenrose na verdade quer que Hellick vença, e Dosh só quer ir embora, mas Hayura planeja vencer Elik, atacando o líder inimigo, antes que Hellick possa fazer seu movimento. Em um flashback, vemos Azudra conversando sobre a primeira vez que conheceu Elik. Foi logo depois que ele terminou de criar o Contrato Verde Profundo e estava visitando o castelo. Ele viu Hellick chegar ao castelo e entrar facilmente, acionando as armadilhas de Azudra, mas não teve efeito nele e Azudra acabou se ferindo. Descobrimos que Azudra confia em Hellick porque Hellick poderia tê-lo matado se quisesse. De volta ao presente, Vermelho ainda desconfia de Hellick enquanto eles chegam dentro do castelo destruído. Eles avistam os cavaleiros em uma abertura, e Hayura diz aos outros para lidarem com os cavaleiros enquanto ela luta contra o líder. Antes que pudessem impedi-la, ela corre em direção ao líder, e o resto a segue. Eles lutam contra os cavaleiros, e Hayura se aproxima do líder, quando de repente ele ataca com uma velocidade incrível, cortando o braço dela. Os outros ficam chocados enquanto ela cai no chão. O líder dos cavaleiros está prestes a matar Hayura, quando Hellick grita o nome dele, Edel. Edel fica surpreso que Hellick tenha conseguido reconhecê-lo, e ele remove seu capacete, aparentemente satisfeito em conhecer Hellick. Ele explica que conseguiu manter sua personalidade por causa de sua taxa de despertar excepcionalmente alta, e que viu seus amigos sofrerem durante o processo de despertar, desejando ter perdido sua personalidade em vez disso. Vermelho confirma que os Cavaleiros Alados são humanos e suspeita que eles usaram feitiçaria para mudar seus corpos. Descobrimos que Edel ganhou seus poderes através do processo de despertar e que ele fica mais forte a cada batalha.
Naquele momento, inúmeros cavaleiros alados se aproximam, enquanto Edel explica que eles planejam invadir o reino demônio. Um cavaleiro ataca Vermílio, mas ela o incinera instantaneamente, pensando que, mesmo com o despertar, um único herói é uma ameaça muito maior do que os cavaleiros alados, mas Edel revela que eles despertaram como heróis. Descobrimos que o último herói nasceu há 255 anos e a existência de Helicanclés ao mesmo tempo foi uma surpresa para todos. Vermílio está confusa porque os cavaleiros não são fortes o suficiente para serem heróis, mas teme que eles possam ficar mais fortes com o tempo, e se vários heróis surgirem, então o Império estaria condenado. Os cavaleiros cercam os demônios, e enquanto Edel está fazendo seu discurso, Hayura se esgueira por trás, cortando sua asa. Vemos que Hayura regenerou seu braço, pois ela é membro da tribo Ahad, que é composta por demônios com fortes poderes regenerativos. Hayura entra em combate com Edel, enquanto Vermílio supõe que Hayura não matou Edel imediatamente para ter a chance de avaliar a lealdade de Hellic. Hayura luta contra Edel e corta sua outra asa, pensando que as habilidades de herói não são tão fortes logo após o despertar. Vermílio percebe que os cavaleiros ainda estão fracos. Ela usa uma técnica de multi-invocação para conjurar ataques de fogo massivos, eliminando vários cavaleiros. Ela se impede de explodir todos eles, porque precisa considerar as finais do torneio. Edel fica impressionado com o poder dela, e Hayura diz a ele que ela é apenas uma funcionária da gerência, surpreendendo-o ainda mais. Hayura mente para Edel e o faz acreditar que o Império Demônio está cheio de pessoas tão fortes quanto Vermílio. Ela diz a Edel para se desculpar, mas ele recusa, então ela vai para derrubá-lo. No entanto, Hellic bloqueia a espada dela, e Vermílio pensa que ele é o inimigo deles. Hellic explica que matar cavaleiros alados é uma má ideia, mas naquele momento uma pena perfura o corpo de Edel. Vemos outro cavaleiro alado voando sobre o campo de batalha, que foi quem atacou Edel. Edel menciona que o caminho estava quase pronto, mas antes que alguém pudesse entender, Hellic grita para todos recuarem, enquanto o chão desaba sob eles. O grupo cai em uma área subterrânea e descobrimos que ela contém uma pedra de barreira que mantém as toxinas afastadas e um portão criado com um antigo feitiço de teletransporte espacial. Kenros adivinha que o reino humano fica do outro lado do portão, enquanto o portão começa a sugar tudo para dentro dele. Vermílio explica que o feitiço falhou e o portão está fora de controle, então eles precisam fechá-lo. Naquele momento, Dosh ativa sua barreira para protegê-los de serem sugados. Ele explica que sua barreira de poder máximo geralmente é maior, mas o portão está até absorvendo sua barreira. Vermílio percebe que o portão está extraindo o poder das pedras de barreira e planeja destruí-lo. Ela sai correndo da barreira de Dorst para alcançar a pedra e a ataca, mas só consegue fazer uma rachadura. Ela se prepara para atirar novamente, mas é atingida por detritos e está prestes a ser sugada. Hellic aparece de repente e corre em direção a Vermílio, que ataca a pedra novamente, fazendo-a quebrar. Hellic agarra a mão dela, mas ambos são sugados. A pedra se estilhaça completamente e o portão se fecha. Quando Vermílio recupera a consciência, acorda em uma linda praia, se perguntando onde está. Vermílio fica maravilhada com o oceano e pensa que foram transportados para a beira do continente. Ela fica na água e nota que não há toxina ali. Ela fica grata por ter caído em um lugar com muitos recursos enquanto se senta à beira de um rio e se pergunta onde está Hellic. Ela encontra Hellic de volta na praia, e vemos que ele construiu uma casa inteira. Um pássaro falante distrai Vermílio, e Hellic a encontra escondida nos arbustos. Vermílio não confia nele, então ela se prepara para uma luta. Hellic explica que construiu a casa como uma base de operações, já que não podem voltar ao reino demônio tão cedo. Hellic revela que estão em uma ilha, e ele tem certeza porque deu a volta em toda a área para verificar. Vermílio se pergunta se há um caminho de volta quando de repente começa a chover. Hellic e o pássaro correm para a casa, enquanto Vermílio pensa que pelo menos o Império está seguro da ameaça de Hellic. Vermílio se recusa a entrar na casa, mas Hellic acaba pegando-a e levando-a para dentro. Hellic pensa que eles deveriam construir um barco para sair da ilha. Vermílio entra em pânico, pensando que não pode deixar Hellic voltar ao reino demônio, mas muda de ideia quando percebe que Hellic teve muitas oportunidades de matá-la, mas não o fez, escolhendo ajudá-la. Ela se pergunta se Hellic é realmente um aliado, enquanto eles saem para procurar comida. De volta à capital, Azudra se pergunta sobre o feitiço de despertar do herói. Ele decide enviar uma equipe de busca para encontrar Vermílio, para que ela possa ajudar a lutar contra os humanos. Han o informa que a maioria dos soldados está em outras missões, impossibilitando uma busca em grande escala. Azudra diz que usarão um feitiço localizador para achá-la, uma medida de segurança que permite rastrear sua posição.
Han diz que precisam de algo de vermelho para o feitiço. Azudra admite que tentou pegar um pouco do cabelo dela quando cortou, mas não conseguiu. Ista revela que guardou um pouco do cabelo de vermelho por costume. Eles estendem um mapa, usando o cabelo numa figura de madeira para o feitiço. A figura se move para fora do mapa, indicando que Vermelho não está no continente. De volta à ilha, Vermelho pesca numa rocha, pensando se deve perguntar a Helik sobre seus motivos. Mas imagina que se ele for inimigo e lutarem, ela perderia. O pássaro falante avisa que ela fisgou um peixe, e Vermiglio tenta puxá-lo. Ela se debate com um peixinho e a linha arrebenta. Helik mergulha para ajudar, mas volta com um animal totalmente diferente. Vermiglio acorda na casa, na manhã seguinte, ainda sem saber o que fazer. Um homem estranho chega à porta com um café da manhã pela metade. Ele diz que o chefe da aldeia o enviou, e ela se surpreende. Há uma aldeia na ilha. Vermelho pede ao homem para levá-la à aldeia, e ele a mostra. Eles passeiam e descobrimos que são os únicos habitantes da ilha. O pássaro falante encontra Vermelho, se agarra a ela e avisa que ele que está tentando construir um barco. Ela corre para achá-lo antes que fuja da ilha, e o avista na floresta. Observa Halleck exalar uma aura forte antes de derrubar várias árvores com um único golpe. Ele quebra um machado e continua derrubando árvores com as próprias mãos. Vermelho e o pássaro tentam se esconder atrás de uma rocha, mas Halleck os encontra. Ela pergunta se ele tem novidades e fica aliviada ao saber que não. Ela avista algo numa praia próxima e corre para descobrir as ruínas de um castelo antigo. Halleck diz que estão por toda parte e supõe que a ilha pode ter sido próspera um dia. Helik constrói o barco rapidinho, e Vermelho comenta que a qualidade do trabalho está mais baixa que o normal. Nesse momento, o chefe da aldeia aparece meio chateado e diz que precisam conversar. O chefe da aldeia os leva para a floresta e eles o seguem cautelosamente. Mais tarde, são cercados, e o chefe revela que os trouxe para uma festa de boas-vindas. Vermelho admite surpresa e aprecia a calorosa recepção. Descobrimos que Halleck tem trocado serviços por suprimentos da aldeia para cuidar de Vermelho. O chefe da aldeia fala a Vermelho sobre a Grande Bruxa, dizendo que ela poderia ajudá-los a voltar ao continente. Descobrimos que a Grande Bruxa vive numa montanha e possui vasto conhecimento. Vermelho quer conhecê-la, mas o chefe diz que não é possível, pois a montanha é protegida por uma barreira mágica. Vermelho passa o dia com os aldeões, esperando a Grande Bruxa descer da montanha. Ela diz a ele que está exausta mentalmente por causa deles, mas aprecia a gentileza. Helik os compara a demônios, mas Vermelho diz que demônios são maus, citando uma tribo bárbara canibal e outras do Império. Vermelho pergunta por que a salvou, e ele responde que foi por amizade, grato por os demônios terem aceitado um humano como ele. Helik revela que todos os seus velhos amigos humanos viraram inimigos e que ele estava sozinho. Vermelho pergunta se Edel era seu amigo, e Helik confirma, dizendo que Edel era uma ótima pessoa. Eles voltam para casa e Vermelho pergunta a Helik o que faria ao voltarem e se lutaria mesmo contra os cavaleiros, sabendo que eram seus velhos amigos. Mas ele diz que tem contas a acertar. Ele explica que, uma vez despertado, um humano não é mais humano, mas uma arma que segue ordens do rei. Halleck teme que ataquem todas as outras raças se não forem parados. No Castelo Eurim, os competidores repelem monstros esperando a equipe de gerenciamento. De repente, mais cavaleiros alados surgem. Eles conversam e Hayura pensa que esses cavaleiros têm altas taxas de despertar por conseguirem falar. Hayura diz que Edel contou tudo, então um cavaleiro pergunta se ela sabe o objetivo final deles e onde está o chefe. Hayura o ataca, mas é bloqueada, e ela muda sua atenção para o arqueiro. Um terceiro cavaleiro a te ataca com uma bola de fogo, e ela recua enquanto mais cavaleiros surgem. Hayura e Dosh planejam repelir os cavaleiros e permitir que Kandros escape para avisar a equipe de gerenciamento. Uma voz ecoa pela câmara, mandando-os parar, e vemos Ista e Han aparecerem. Ista pula para protegê-los, fatiando os cavaleiros, enquanto Han ergue uma barreira de proteção. Ista diz que trouxeram ajuda e todos fogem. Os cavaleiros os perseguem para outra área, e eles ficam cercados. Nesse momento, Azudra chega com Rocco. Os cavaleiros desconfiam de Azudra, sentindo seu poder, mas um deles o insulta, o que o irrita. Descobrimos que Azudra se preocupa com o medo das pessoas, então tenta esconder sua raiva.
Ele os incita a irem embora, e sugere que aprendam a coexistir e evitar lutar. Os humanos ficam chocados com a sugestão, mas Azutra diz que já coexistiram pacificamente no passado. Durante sua fala, um cavaleiro o ataca, revelando ordens do rei. Azutra percebe que não tem escolha. Ele libera seu poder, e vinhas gigantes emergem do chão, derrotando e capturando todos os cavaleiros instantaneamente. Os humanos pensam que ele é o chefe, mas Azudra diz que é apenas um dos 4 generais. O grupo fica chocado com o poder de Azudra. Descobrimos que ele manipula qualquer árvore no Império Demoníaco e se considera o mais fraco dos 4 generais demônios. Azudra diz ao cavaleiro capturado que ele é só mais um cidadão, e que os castelos destruídos eram só 2 de muitos. O cavaleiro pensa que derrotar os demônios será bem mais difícil do que imaginava. Azudra os incita a se renderem, e um cavaleiro comenta que ele não parece um demônio, já que os demônios deveriam ser maus. Ista sente uma presença, e uma flecha voa em direção a Azudra, mas ele a desvia. Vemos mais cavaleiros atirando flechas das muralhas do castelo, então Han ergue uma barreira de proteção. Ista percebe que eles miram nos cavaleiros capturados para matá-los, e Hayura nota que é exatamente como aconteceu com Idel. Os outros cavaleiros desaparecem, e Azudra pergunta ao sobrevivente o que houve. Descobrimos que os heróis ficam mais fortes acumulando experiência em batalha e atacarão o Império Demoníaco sem parar até superarem a todos. O cavaleiro levanta a espada dizendo que heróis não morrem, nascem de novo e de novo. Ele tira a própria vida e os corpos desaparecem do campo de batalha. Vemos eles ressuscitarem num castelo no reino humano, onde o rei humano diz aos cavaleiros como os demônios são maus. Vemos Asta espionando no castelo, confusa ao ver os cavaleiros surgirem magicamente. Ela suspeita que se preparam para um conselho de guerra e todos voam novamente. De volta ao campo de batalha, Azudra mostra apreço pelos outros, enquanto Han ergue uma barreira de pedra para protegê-los da toxina. Todos descansam enquanto Ista recebe uma mensagem de Asta, confirmando que os cavaleiros estavam ressuscitando. O grupo tem uma discussão de emergência para avaliar a situação, e Rocco explica os problemas atuais da região leste, começando pelo mais importante. Os problemas são o sumiço de vermelho, a ameaça humana, monstros no leste, a vaga de Lorde Demônio e Elik. Rocco explica a ameaça de outras potências próximas, sendo as do norte as mais preocupantes e os humanos do leste os menos. Os outros acham que os humanos estão classificados muito baixo. Descobrimos que são a raça mais fraca, exceto por seu herói. Azudra, levando tudo em conta, os classifica com um nível de ameaça maior que S. Mais da metade das tropas do Império estão na defesa do norte. Se os humanos ficarem mais fortes, não haverá tropas suficientes. Azudra compartilha uma estratégia para anular a ressurreição humana. A habilidade vem de um feitiço, então devem matar o conjurador, o rei humano. Han pergunta como ele tem tanta certeza. Há muito tempo, Azudra lutou contra um herói capaz de reviver e descobriu que era pela magia do rei. O feitiço é similar ao contrato verde profundo de Azudra, mas mais forte, permitindo que heróis despertados ressuscitem aos pés do rei humano. Ista pergunta como o rei humano usa magia tão avançada. Azudra imagina que devem ter outro tipo de ser despertado. Se um herói é de combate, o rei deve ser de suporte. Azudra diz que, por enquanto, devem priorizar a defesa contra o próximo ataque, e depois tentar retomar o castelo. Em seguida, enviarão uma força de elite para matar o rei humano. Vemos os demônios reforçando o castelo. Kenros diz a Dosh que não gosta de lutar, mas Dosh diz que não tem escolha. Hayura e Ista se preocupam com Asta, e descobrimos que Asta foi treinada por Hayura. Azudra retorna ao lugar onde o portão estava escondido, dizendo que a passagem pode não ter sumido de vez. Se reabrirem, encontrarão vermelho. Mas ele não pode abrir um portão grande o suficiente para eles passarem. Então dá a Han alguns itens. Um localizador verde profundo, uma varinha mágica que aponta para o Império e uma carta explicando sua função. Azudra abre um pequeno portão e passa os itens por ele. Vemos que Azudra está esgotado e exausto de abrir o portão. Na ilha, o pássaro falante descobre os itens. Vermiglio tenta cozinhar, mas não gosta do sabor. Ela nota o fogo quase apagando, e o pássaro volta com mais gravetos. Vemos o pássaro jogando os gravetos e os itens que achou, mas Vermiglio só fica feliz que o fogo tenha voltado.
Depois de tudo que Hellick contou sobre seu passado, Vermílio o vê sob uma nova luz e não desconfia mais. Ela é interrompida quando um aldeão a informa da chegada da grande bruxa à aldeia. Vermílio sai correndo, pedindo ao aldeão para avisar os outros. Na aldeia, Vermílio chega e descobre que a bruxa já partiu. Ela fica frustrada por ser lenta, mas Halleck entra com o aldeão, que se desculpa e revela que ela está atrasada porque ele tirou uma soneca no caminho. O chefe da aldeia os tranquiliza, dizendo que contou à bruxa sobre a situação e que ela anulou a barreira para que a visitem. Vermílio e Halleck seguem para a residência da bruxa com o pássaro, que descobrimos se chamar Pee-wee. Ao chegar à casa da bruxa, o grupo sente imediatamente a aura monstruosa. Vermílio fica intimidada, mas segue em frente. No topo da montanha são recebidos por uma criatura similar a Pee-wee, e encontram uma bela mulher que descobrimos ser a grande bruxa. Hellick se apresenta à bruxa, que diz que por terem ajudado os aldeões, ela está disposta a ajudá-los a voltar para casa. A bruxa diz que o continente que procuram fica no noroeste. Isso intriga Vermelho, que percebe que pode haver mais continentes. A bruxa então olha para Hellick, aconselhando-o a não se apressar e partir despreparado. Ela diz para prepararem rações e um navio resistente para suportar as tempestades. Ela também diz para pegarem uma criatura marinha rara, o Kostag, para guiá-los por um trecho problemático do oceano. Ela mostra como é, e Vermílio percebe que é a criatura que pegaram na praia. Halleck sai correndo para pegar o Kostag, enquanto a bruxa oferece a Vermílio um lugar para ficar. Vermílio confronta a bruxa perguntando sobre sua identidade, já que ela é diferente dos habitantes da ilha e parece possuir grande conhecimento. A bruxa ignora as suspeitas e diz a Vermelho para focar em seus próprios problemas. Ela avisa que Halleck é muito mais perigoso do que ela pode imaginar, revelando que ele tem o potencial de causar uma grande calamidade. Na aldeia, os aldeões terminaram de construir e carregar o navio. Halleck captura 3 Kostags para a jornada, mas solta 2, mantendo 1. Hellick e Vermelho se despedem dos aldeões, agradecendo a hospitalidade durante a estadia. A bruxa explica a ele que o navio funcionará com uma caixa que a magia de Vermílio pode energizar. Se a caixa quebrar, terão que remar o resto do caminho. Após se despedir de Pee-wee, Vermílio está pronta para embarcar. Os dois partem em sua jornada de volta enquanto os aldeões acenam. A bruxa pondera sobre as escolhas de Vermelho, mas está confiante de que ela superará quaisquer desafios. Na jornada, Halleck comenta como a bruxa se parece com Vermelho. Ela admite suspeitar que a bruxa seja do reino deles, mas não lhe disse nada. De repente, Vermílio nota Pee-wee saindo de um barril, dizendo animadamente que decidiu ir com ela. Vermílio fica furiosa, achando a jornada perigosa demais para ele, até ver que ele tem uma carta. A carta é da bruxa, e diz que Pee-wee seria um ótimo companheiro, pois tem experiência viajando com ela, e seu corpo é surpreendentemente durável. Ela também aconselha Vermelho a relaxar e acariciar o corpo fofo de Pee-wee para se acalmar. Halleck dá as boas-vindas a Pee-wee, mas Vermílio ainda não está convencida e exige que voltem para mandá-lo de volta, quando é subitamente interrompida por um polvo gigante que emerge do oceano. Halleck se prepara para lutar, mas Vermelho o impede e usa a caixa para impulsioná-los para longe do monstro. Ela então grita para Pee-wee voltar, mas Halleck a convence a deixá-lo ficar, dizendo que o manterá seguro. Ela se lembra do conselho da bruxa e concorda, com a condição de que enviem Pee-wee de volta, se ficar perigoso demais. A tripulação continua a jornada até o trecho de mar sobre o qual a bruxa os avisou. Conforme instruído, amarram o Kostag ao navio e o soltam na água. Ele os leva na direção certa, tirando-os do nevoeiro. Continuam sem problemas até uma tempestade os puxar para um redemoinho. O polvo gigante reaparece para aumentar os problemas, e Halleck se prepara para enfrentá-lo. O polvo ataca, e Hellick se lança imprudentemente, desferindo um soco forte. No entanto, não tem efeito no polvo. Quando Vermílio tenta ajudar, Hellick a impede, dizendo para ela escapar enquanto ele repele o monstro. Vermílio protesta, mas ao ver o olhar determinado de Halleck, decide ouvi-lo. Ela guia o navio para fora do redemoinho enquanto Halleck continua lutando. Vemos Halleck ser mordido pelo monstro, que o envolve com seus tentáculos. Vermílio observa impotente enquanto o monstro puxa Halleck para debaixo d'água.
Ela chama desesperadamente por Halleck, mas sem resposta. A tempestade diminui enquanto Vermelho e Pee-wee esperam, finalmente aceitando que ele se foi. Vermelho nota o continente à distância e chega à costa, apenas para encontrar Elick, que de alguma forma sobreviveu e chegou antes dela. Hellick se desculpa e explica que, sugado pelo redemoinho após repelir o monstro, ele escapou e achou o continente. Vermelho grita com Halleck por sua imprudência, mas expressa gratidão por ele arriscar a vida por eles. Ela o proíbe de fazer qualquer movimento solo e sai furiosa para o navio, para descarregar. Pegam suas coisas, soltam o Kostag no mar e seguem continente adentro, em busca de uma aldeia para conseguir um mapa. Vermelho sente uma presença e para, pensando que Hellick pode ser o responsável, até que uma bola de fogo voa em sua direção da floresta. Logo, são cercados pelos nativos que tentam capturá-los. Vermilion percebe que são fracos e tímidos e decide obedecê-los. Os bárbaros os acorrentam com algemas de madeira e os levam para casa. Vermilion nota como o lugar e seu povo estão em mau estado. Os captores explicam que o reino de Aurel era pacífico e próspero, mas foi derrubado por apenas 50 bárbaros da tribo Tofan. Descobrimos que a tribo Tofan de repente ganhou poder, e seu rei obteve um poder inimaginável. A tribo Tofan assumiu o controle e amaldiçoou os aurelianos para parecerem monstros. Forçaram a tribo a trabalhos pesados e punem impiedosamente quem não cumpre a cota, fazendo-os encontrar mais escravos. Vermelho percebe que capturaram seu grupo pela mesma razão e os chama de desprezíveis. O Aureliano admite que está errado, mas está desesperado para proteger os amigos enquanto encontram a princesa Aureliana. Ela nota o grupo de Vermelho e exige que os soldados aurelianos os libertem, dizendo que não aprova suas ações, por mais desesperados que estejam para salvar a tribo. Nesse momento, o grupo ouve um barulho estrondoso. A tribo Toffman e seu rei marcham para o reino mais cedo que o esperado. A princesa avisa Vermelho e os outros para saírem pelo portão traseiro, ou estarão em apuros, mas eles se escondem por perto para observar. A princesa cumprimenta o rei Toffan, que diz estar entediado e a derruba. O rei Toffman diz que deseja a conquista e quer usar os aurelianos como soldados em seu exército para tomar outros reinos. A princesa protesta, dizendo que isso vai contra o acordo de poupá-los se renderem. A princesa argumenta que seu povo é fraco demais para lutar, mas o rei exige que subam em suas carroças ou ele os massacrará. Hellick pula e se coloca entre a tribo Toffman e os aurelianos, exigindo que o rei pare. Vermelho se junta a ele, lançando uma parede de fogo para manter os aurelianos seguros enquanto Hellick se prepara para enfrentar a tribo. O rei ordena que seus soldados ataquem, mas Hellick os afasta sem problemas. Frustrado com a inutilidade de seus soldados contra Hellick, o rei Tofan toma as rédeas e o enfrenta. Ele soca Hellick, criando uma nuvem de fumaça com sua força. Todos, exceto Vermelho, temem que Hellick tenha perdido. O rei então exige que Vermelho diga de onde ela é para que ele possa devastar o lugar. Vermelho o dispensa, dizendo que só o enfrentaria se ele vencesse Halleck. Dito e feito, Halleck surge da fumaça atrás do rei. O rei fica chocado por ele ter sobrevivido ao seu soco e lança uma saraivada de ataques, mas Halleck nem sente. Halleck revida com um soco, lançando o rei aos céus e o derrotando na hora, enquanto todos se maravilham com sua força. Ele exige que o rei liberte os aurelianos e nunca mais dê as caras. O rei se recusa teimosamente, e Vermelho nota uma aura surgindo ao redor dele. O rei Tofan cresce em tamanho, ficando mais monstruoso, e encara Halleck ameaçadoramente, que parece nem ligar enquanto se preparam para outro round. O rei ataca Halleck, mas acaba socando o chão enquanto Halleck desvia. O rei continua gritando e socando o chão, parecendo ter perdido completamente a cabeça, coitado. Vermelho diz aos aurelianos para se protegerem e deixarem a situação com ela. Vermelho lança uma bola de fogo no rei, desmembrando seu braço só para ele se regenerar na mesma hora. Halleck emerge da nuvem e fica na frente do rei, enquanto Vermelho sente que está fraca demais para lutar sozinha. Halleck soca o braço do rei, arrancando-o de novo, e Vermelho fica chocada com o poder dele, mesmo sem magia. O rei fica paralisado enquanto seu corpo começa a virar pó, e Vermelho percebe que a batalha já acabou. Descobrimos que o rei usou toda a sua energia vital para aumentar seu poder.
Vermelho especula as razões para o aumento de poder da tribo Toffan, mesmo sem toxina na Terra, e sente que tem algo muito estranho acontecendo. Um soldado Toffan, para a surpresa de todos, os agradece, seguido pelos outros antes de partirem. Vermelho percebe que eles não conseguiam desafiar o rei o tempo todo. De repente, todos os Aurelianos, libertos da maldição, começam a brilhar e a se transformar de volta às suas formas originais. A princesa anuncia o fim do domínio da tribo Toffan e se curva para agradecer Halleck e Vermelho. Ela pergunta seus nomes para que seu reino possa lembrar seus feitos heróicos em canções e contos, e Pili, todo animado, conta tudo. Os Aurelianos celebram com o grupo a noite toda, cantando seus nomes em louvor. Na manhã seguinte, Vermelho se prepara para partir para o oeste, rumo a 2 grandes reinos, esperando encontrar um mapa que a leve de volta ao Império, enquanto Halleck acena para os Aurelianos, que lhes desejam uma boa viagem. Um viajante que passava os informa que os 2 reinos foram destruídos após uma guerra violenta. Ele os aponta para outra cidade distante onde podem saber mais sobre a guerra. Na pequena cidade, o grupo encontra uma senhora misteriosa perto de uma fonte, cantando sobre um herói chamado Angus, então eles presumem que ela é uma das sobreviventes dos reinos arruinados. Eles encontram um vendedor de mapas com um mapa do Império, mas ele pede 50.000 len por ele. Vermelho pede ao lojista para guardar o mapa enquanto eles arranjam o dinheiro. Eles vendem os cristais que receberam da princesa Aureliana, o que lhes rende apenas 25.000 dos 50.000 len necessários para o mapa. Os 2 começam a pensar em como ganhar dinheiro rápido, quando de repente ouvem alguém anunciar que há uma competição de culinária com 30.000 len como prêmio. Vermelho percebe que Halleck pode vencer com suas habilidades, então ela os inscreve no concurso. Outro competidor chamado Adicaba entra na disputa e descobrimos que ele é o campeão invicto do concurso de culinária. Há também outros oponentes formidáveis, como Mumi, o do sabor suave, e Tuga, o da pimenta braba, que se juntam ao concurso. E vemos que o juiz principal é o mestre Hill Raiden, super famoso no mundo da gastronomia. A competição começa, e o tema são pratos de panela única. A plateia vibra com os pratos criados pelos outros competidores, enquanto mal notam Halleck e Vermelho, que estão ali na deles. A plateia continua a zombar deles até que vem a destreza de Halleck ao picar seus vegetais, parecendo que ele está congelado no tempo. Os outros competidores também ficam intimidados pela habilidade de Halleck, e Vermelho conta como ele venceu a competição do Lorde Demônio. A competição esquenta enquanto todos começam a ver Halleck como um competidor sério. Enquanto isso, Pee-wee está ouvindo a Senhora Misteriosa cantar perto da fonte. Descobrimos que Pee-wee foi procurar comidas populares para ajudar Halleck e acabou se perdendo no caminho. A senhora se oferece para ajudar Pee-wee a encontrar os outros. Na competição, é hora de provar e julgar os pratos. Todos os competidores estão confiantes em seus pratos, deixando Vermelho um pouco nervosa, claro. Ryu começa a provar os pratos. Ele dá 70 pontos para os pratos de Tuga e Mumi, e 98 pontos para o prato de Adicaba. Mas quando prova o prato de Halleck, ele dá 120 pontos, tornando-os os vencedores. Adicaba fica arrasado e jura nunca mais cozinhar, mas Halleck o elogia, o que o inspira a melhorar. Ele dá a Halleck seu livro de receitas pessoal e parte em sua jornada culinária cheio de novas ideias. Bem quando o Vermelho pensa que Pili está sumido, ele aparece atrás dela e descobre que está atrasado, e a competição já acabou. Com o dinheiro do prêmio, eles compram um mapa e descobrem que precisam ir para o noroeste para chegar ao Império, o que significa passar pelos reinos em ruínas no caminho. O vendedor de mapas os avisa para evitar os reinos abandonados, mas quando perguntam por quê, a Senhora da Fonte aparece e os informa que um guerreiro das trevas ronda aquela área. Descobrimos que o nome da senhora é Madame Iris, e ela explica que cruzar o caminho com o guerreiro das trevas significa a morte certa. Apesar dos avisos, Vermelho decide seguir o caminho mesmo assim para não perder mais tempo. Antes de partirem, Madame Iris diz algo a Pee-wee, e então o grupo parte, chegando logo às ruínas do reino. Eles caminham pelas ruínas até que Vermelho para de repente, congelada por uma aura ameaçadora. O céu escurece e o Guerreiro das Trevas se materializa. Eles tentam fugir do guerreiro, mas ele os alcança num piscar de olhos. Bem quando ele está prestes a atacar, Halleck surge e o soca para longe. Vermelho percebe que o Guerreiro das Trevas possui a mesma aura do Rei Toffan. No entanto, seus pensamentos são abruptamente interrompidos por Halleck, que a instrui urgentemente a pegar Pee-wee e fugir enquanto ele enfrenta o guerreiro na batalha. Vermelho diz que voltará para ajudar assim que garantir a segurança de Pee-wee. Halleck e o guerreiro começam a lutar, e Halleck se machuca na hora. Vermelho fica chocada ao ver Halleck em apuros e percebe que o guerreiro tira poder de uma fonte sinistra.
Ela se apressa para deixar Pee-wee em segurança para poder voltar e ajudar Halleck. Pee-wee então nota algo e vemos que Halleck consegue quebrar a espada do guerreiro. Quando o vermelho pensa que a batalha acabou, o guerreiro regenera sua espada com as sombras. Depois de esconder Pili, Vermelho retorna enquanto carrega um feitiço poderoso. Ela o lança no guerreiro, que permanece inalterado. No entanto, seu ataque deixa o guerreiro totalmente exposto, dando a Halleck a chance de acertar um soco forte nele. O guerreiro é arremessado para trás pela força do soco, mas se recupera rapidamente e se teletransporta para Halleck, cortando-o no peito. A luta continua enquanto Halleck e o guerreiro trocam golpes sem parar. Vermelho percebe que Halleck está desacelerando devido aos ferimentos. Vermelho especula que o guerreiro está enfeitiçado com um feitiço semelhante ao usado por Zudra, e acredita que não podem derrotá-lo sem encontrar o conjurador. Ela tenta fugir do guerreiro até que possam bolar um plano para derrotá-lo, mas Halleck surge por trás deles e ataca o guerreiro, começando a espancá-lo. Vermelho nota que algo está errado com Halleck e se lembra do aviso da grande bruxa. Ela grita para Halleck parar, mas ele a ignora. Pee-wee aparece e começa a cantarolar uma canção, o que ajuda a escuridão a diminuir, e faz o guerreiro parar de ser hostil. Pee-wee explica que Madame Iris o aconselhou a cantar essa música caso eles tivessem problemas. De volta ao seu normal, Halleck se aproxima deles, e Vermelho verifica se ele está bem. Quando ela tenta curá-lo, Halleck a impede e usa seu modo de super recuperação para se curar sozinho, impressionante. O Guerreiro das Trevas se levanta e começa a se afastar. O grupo o segue até as ruínas de um castelo, onde jazem vários cadáveres. O guerreiro fala, explicando que o reino só queria paz, mas ver seus entes queridos sendo assassinados os enfureceu, levando-os a guerrear contra o outro reino. O conflito escalou, e magia proibida foi liberada, transformando os cavaleiros em seres monstruosos que massacraram os reinos. Numa tentativa desesperada de proteger os sobreviventes, o Guerreiro das Trevas foi forçado a usar a mesma magia para revidar. No entanto, as pessoas que ele tentou defender pereceram, e ele mergulhou na loucura. O guerreiro expressa gratidão ao grupo por libertá-lo da maldição das trevas, mas enquanto ele vira pó, nota a arma de Halleck e o aconselha a não possuí-la. Ele então dá a Halleck sua espada amaldiçoada para ajudá-lo em futuras batalhas. Em seus momentos finais, o guerreiro pede ao grupo para cantar a música novamente. No entanto, assim que Pee-wee começa a cantar, Iris o impede e expressa seu desejo de cantá-la. Ela revela que seguiu o grupo por curiosidade e está feliz em ver que eles salvaram o guerreiro da maldição. Ela caminha até o guerreiro e o abraça. Descobrimos que o nome dele é Angus, e ele é seu irmão mais velho, que revira a volta. Angus fica chocado ao vê-la viva, e Iris explica que, embora o feitiço o tenha privado da consciência, ele ainda conseguiu protegê-la e salvar muitas pessoas para o reino deles. Halleck se afasta com seu grupo para que os irmãos possam ficar a sós, enquanto ouvimos Iris cantar para Angus uma última vez. O grupo continua em frente e chega às ruínas da próxima cidade. Pea sugere que eles corram pelas paredes, mas Vermelho protesta, dizendo que é perigoso. No entanto, Vermelho acaba entrando na brincadeira também. Pee-wee chega numa fenda na parede, e Vermelho ri dele, pensando que ele perdeu. No entanto, Pee-wee voa pelo ar e os ultrapassa, mas enquanto está muito ocupado comemorando, ele voa direto para a boca de um monstro. Que azar! De volta ao Império, vemos os cavaleiros alados e demônios engajados numa batalha feroz, com os demônios vencendo facilmente. Ista observa a batalha se desenrolar e relata a situação. Descobrimos que os humanos lançaram outro ataque ao Castelo Irun, mas foram interceptados pelas forças de defesa. Azudra conseguiu retomar o castelo do Lorde Demônio com sua equipe de assalto especial, reforçando as defesas do castelo para resistir a outra invasão. Como os Cavaleiros Alados podem ressuscitar infinitamente, eles continuam lançando ataques contínuos, mas os demônios conseguem repeli-los todas as vezes. Sabendo que os humanos logo atingirão seu potencial máximo como heróis, Ista está ansiosa, mas tenta manter a fé. Enquanto isso, Han atualiza Azudra sobre o status da batalha, relatando que capturaram 5 cavaleiros. No entanto, capturar mais é difícil, já que eles têm contramedidas para evitar serem capturados vivos. E Azudra admite que o plano de capturar os cavaleiros não está dando muito certo. Ista então entra para relatar suas descobertas sobre o nível de combate dos humanos. Descobrimos que eles atingiram o nível 30, com seu líder Edel chegando ao nível 36. Han comenta sobre a dificuldade de aumentar o nível de combate e como o status de herói dos humanos os está ajudando a progredir rapidamente. Azudra sugere reforçar o exército ou eles podem começar a ter baixas, mas sabe que lhes faltam números. Ista relata os resultados da avaliação do nível de combate do Rei Demônio. Descobrimos que Rayura está no nível 52,
e seus outros soldados estão em torno do nível 40, então Azudra fica tranquilo de que eles conseguirão resistir por mais tempo. Azudra sente algo, mas ele ignora e prossegue para realizar seu ritual diário para localizar Vermilho. Rocco expressa a preocupação de que Azudra esteja se exaurindo ao usar magia todos os dias. Azudra a tranquiliza, insistindo que está perfeitamente bem. No entanto, Han argumenta que ele está mentindo e na verdade está bem fraquinho. Rocco aconselha Azudra a pegar leve pelo bem do moral das tropas. Azudra assegura que realizará o ritual com menos frequência se falhar desta vez, mas Han novamente o acusa de mentir, e Azudra manda ele calar a boca. Descobrimos que Azudra tem realizado o feitiço localizador diariamente para rastrear Vermilho e garantir sua segurança. Azudra começa o ritual e fica surpreso ao ver a boneca cair dentro do mapa, confirmando que Vermilho está se aproximando. Azudra imediatamente solicita um mapa detalhado da região para localizar a posição exata de Vermilho. Enquanto isso, vemos os cavaleiros alados discutindo em seu castelo, enquanto Asta os observa de longe. Asta descobre que os cavaleiros não estão focados em vencer e têm outros objetivos em mente. Os cavaleiros encerram a reunião, mas um deles sente Asta nas sombras e corre para encontrá-la. Asta se esconde a tempo, e o cavaleiro pensa que deve ter imaginado, mas Asta percebe que suas habilidades de herói estão ficando mais aguçadas, já que antes não conseguiam senti-la. De volta ao castelo, Han reúne uma pequena equipe de busca sob as ordens de Azudra para encontrar Vermilho. Com base em seus movimentos, Azudra vê que Vermilho sabe o caminho de volta para o Império. Ista pergunta se Halleck ainda está com ela porque está preocupada que ele possa se tornar um inimigo, mas ele os tranquiliza para não se preocuparem. Han esclarece que Vermilho ou trará Halleck de volta como aliado, ou não o trará de jeito nenhum. Azudra expressa confiança no julgamento de Vermilho, já que ela teve a oportunidade de observar Halleck de perto por muito tempo. Han acredita que Azudra confiou em Halleck desde o início, mas ele esclarece que nem ele é corajoso o suficiente para confiar cegamente nele. No entanto, seu instinto inicial foi ter fé nele. Azudra então discute seu desejo de resolver as coisas pacificamente, reconhecendo que há pessoas boas e más entre todos, incluindo os humanos. Nós o vemos relembrando um velho amigo que parece ser humano. No deserto, Vermilho e o resto do grupo se envolvem em uma batalha contra monstros enquanto seguem para o Império. Descobrimos que Vermilho tem tentado impedir Halleck de lutar desde que ele perdeu o controle em sua última batalha. Embora ela esteja convencida de que Halleck não é um adversário, seu imenso poder a deixa inquieta. Halleck pede uma conversa com Vermilho. Depois de acender uma fogueira, vemos Vermilho e Halleck desfrutando de um chocolate quente quando Halleck mostra a ela sua espada curta. Descobrimos que a espada está quebrada, e costumava ser uma espada longa, chamada Matadora de Heróis. Halleck explica que embora a espada tenha perdido a maior parte de sua magia, ainda tem poder suficiente para matar um herói. Ele então pede a Vermilho para pegar a espada e usá-la nele se ele perder o controle novamente. Vermilho admite a Halleck que inicialmente desconfiava dele, mas mudou de ideia depois de observá-lo em sua jornada e se recusa a pegar a arma. Halleck explica que é um favor que ele deseja que ela considere depois que ele contar tudo sobre seu passado, o poder dos heróis e o reino humano. Vemos Halleck quando ele tinha 8 anos e era muito pobre, implorando a uma senhora para pagá-lo mais por seu trabalho, mas ela se recusa e fecha a porta na cara dele. No caminho de volta, ele vê seu irmão mais novo, Class, sendo intimidado por crianças mais velhas. Halleck manda eles pararem, mas eles são arrogantes por causa de seu estado de nobreza. Eles o ameaçam dizendo que ele não deve desafiá-los. Halleck concorda, mas pede que batam nele em vez de em seu irmão, e eles começam a espancá-lo. Descobrimos que Halleck e Class ficaram órfãos jovens quando sua aldeia foi devastada por monstros que mataram seus pais. Halleck assumiu a responsabilidade de cuidar de Class, e os dois foram para a capital real em busca de trabalho, apenas para serem abusados pelos nobres. Depois que os valentões vão embora, Class vem chorando para Halleck, que o encoraja a ser mais forte. Class expressa preocupação com os ferimentos de Halleck, mas ele o tranquiliza demonstrando sua capacidade de se curar instantaneamente. No presente, Vermilho fica chocada ao ouvir isso e especula que ele havia despertado suas habilidades de herói quando era apenas uma criança. Halleck então continua sua história, e vemos Halleck e seu irmão sendo regularmente abusados pelas elites que incendiavam sua casa, jogavam fora sua comida ou pegavam seu dinheiro suado. Mesmo assim, era impossível sair porque monstros perigosos estavam surgindo fora das muralhas da cidade. Apesar do maltratamento, os dois mantiveram uma perspectiva positiva, esperando deixar a cidade quando houvesse menos monstros lá fora. Halleck desejava viajar com Class e encontrar um lugar mais pacífico para viver. Um dia, Class fica perigosamente doente devido à desnutrição e um homem da favela diz a Halleck que ele não passará da noite.
Halleck se culpa por não ter fornecido comida suficiente e parte para encontrar um médico para Cles, planejando pagar com suas economias. O homem diz para ele desistir, dizendo que ninguém o ajudaria, mas Halleck está determinado a salvar seu irmão. Ele carrega Cles nas costas e procura de porta em porta por um médico. Ninguém na cidade está disposto a ajudá-los, mas Halleck não desiste e tenta manter o ânimo falando sobre seus sonhos de viajar. Cles continua a enfraquecer e Halleck implora desesperadamente as pessoas ao redor para ajudar, apenas para ser assediado por elas. Quando ele está prestes a perder a esperança, uma garota nobre se aproxima e pergunta o que ele quer. Então ele conta sua situação, e ela sai correndo e chama seu pai para ajudá-los. O pai dela os leva para sua residência e consegue um médico para ajudar Cles, que mal consegue sobreviver. Halleck é profundamente grato ao pai, e depois de conhecer esses nobres gentis, a vida dos irmãos muda completamente. 15 anos depois, vemos humanos desesperadamente repelindo monstros de se infiltrar nas muralhas da cidade. Os soldados estão fracos demais para lutar e estão prestes a ser derrotados quando Cles chega e mata um com um único golpe. Descobrimos que Cles agora é o capitão do 3º Regimento de Infantaria e tem 18 anos. Ele lidera os soldados para atacar os monstros. Os soldados retornam à cidade e vemos Halleck, de 22 anos, observando-os de cima. Descobrimos que o homem que o salvou era um membro da família Rafid, que apoiava a família real desde sua fundação. A garota que ajudou Halleck se chamava Shalami, a filha mais velha da família. Ela visitou os dois depois que Cles se recuperou e se tornou amiga deles. Vemos os outros nobres pararem de assediar os irmãos assim que vêm Halleck e Cles próximos de Shalami e sua família. No entanto, Cles não está satisfeito sabendo que outras pessoas ainda sofrem nas favelas. Ele pensa que as pessoas estão muito preocupadas com monstros para se importar em lutar contra a injustiça do sistema de classes na capital. Cles decide se juntar ao exército quando crescer para trazer paz à capital, derrotando os monstros. Vemos Cles treinando duro e descobrimos que ele se juntou ao exército aos 16 e foi promovido ao posto de capitão aos 18. O Sr. Rafat vem cumprimentar Halleck e eles discutem Cles e suas conquistas. Rafat sugere que Cles pode se tornar o salvador do reino, quem sabe, né? Quando Rafat está prestes a sair, ele se vira para Halleck e diz que ele é forte o suficiente para lutar ao lado de Cles, o que poderia aumentar suas chances contra os monstros, mas Halleck diz que é apenas um amador e é mais adequado para trabalhos braçais. Enquanto espera Cles retornar, Halleck o nota com Shalami e se pergunta se eles não estariam apaixonados. Os dois o notam e eles vão a um pub para tomar umas bebidas juntos. Cles diz a Halleck que pode estar indo para outra expedição fora da capital e talvez não o veja por algum tempo. Halleck lhe deseja uma boa viagem e promete cozinhar uma bela refeição em seu retorno. Depois que Cles parte para sua expedição, mais monstros começam a surgir perto da capital, então o reino decreta um recrutamento militar obrigatório. Relic é enviado numa expedição onde seu grupo encontra um monstro perigoso, que Vermelho identifica como uma nova forma de vida. Relic confessa o pavor que sentiu, mas permaneceu para lutar, pois seus companheiros precisavam dele. Relic foca em aguentar os ataques do monstro, sem revidar, e percebe que consegue resistir. Ele então muda as táticas e contra-ataca, trocando golpes até finalmente conseguir derrotá-lo. Após a batalha, o esquadrão informa Edel que não pode mais ajudá-lo, pois o comandante e o capitão morreram. Descobrimos que o esquadrão de Relic foi designado para salvar a cidade de Edel dos monstros, já que o próprio Edel havia pedido ajuda à capital. O esquadrão parte, mas Relic decide ficar e acompanhar Edel de volta à sua cidade. Ao chegarem, Edel fica devastado ao ver que o lugar foi completamente dominado por monstros. Relic diz que talvez não faça tanto tempo que a cidade foi invadida e que ainda pode haver sobreviventes para resgatar. Com isso em mente, eles decidem oferecer sua ajuda. Na cidade, eles procuram sobreviventes e encontram uma mulher lutando habilmente contra os monstros. Decidem se juntar a ela. A mulher se surpreende ao ver Relic derrotar monstros com as próprias mãos, mas ele diz que a esgrima dela é igualmente impressionante. A mulher explica que sua espada é encantada com magia eficaz contra monstros, por isso ela os afasta. Ela pede a ele para compartilhar seu segredo, mas ele humildemente diz que era pedreiro. Ela, claro, acha que ele está se fazendo de bobo. Enquanto isso, sobreviventes informam Idel que os moradores foram evacuados para o castelo vizinho com a ajuda de mercenários. Descobrimos que vários grupos de mercenários se formaram, especializados em caçar monstros por uma grana.
Descobrimos que a mulher é Alicia, líder do grupo de mercenários que passou por ali e notou a cidade em apuros. Edel pede a Alicia para ficar e ajudar, e ela diz que só poderá se Hellick se juntar ao grupo dela, e ele aceita. Hellick passa seus dias lutando como mercenário ao lado de Alicia, Edel e seus companheiros, curtindo a vida. Um dia, Alicia e Hellick discutem o progresso na erradicação de ninhos de monstros, e Alicia comenta como as habilidades de Hellick são incríveis. Alicia conta a Hellick que vem de uma família de mercenários, e que seu avô foi um herói que lutou contra demônios. Ela diz que ver a força dele a fez perceber seus limites, mas ainda o acha incrível e capaz de salvar mais gente do que ela. Ela pede para ele ficar no grupo depois que salvarem a cidade. Hellick continua a lutar ao lado de Alicia por 4 anos, mas apesar de todo o esforço, o número de monstros não parece diminuir. Enquanto isso, no reino, descobrem o castelo do Lorde Demônio numa expedição e anunciam uma missão para matá-lo, suspeitando que os demônios estejam por trás do aumento de monstros. Mas Vermilion sabe que eles não são responsáveis por todos os monstros. O rei humano atribui a tarefa a Kless, que parte para derrotar o Lorde Demônio. Enquanto Hellick e os mercenários discutem Kless, descobrimos que ele é acompanhado pelo comandante Cheruzion, o grande sábio Mika Rose e 5.000 soldados. Alicia grita para os outros serem mais compreensivos com Hellick, mas ele está confiante de que Kless vai vencer. Kless derrota o Lorde Demônio 3 semanas depois, esfaqueando-o na cabeça. Enquanto a cidade celebra a vitória, Hellick corre para ver Kless e descobre que ele foi gravemente ferido e envenenado na batalha. Mikaros, o homem que curou Kless quando criança, vem vê-lo. Descobrimos que ele é o grande sábio que lutou ao lado de Kless na campanha. Ele se desculpa por não ter ajudado Kless na batalha, mas promete salvá-lo. De volta à cidade de Edel, Alicia nota que o número de monstros continua o mesmo após a derrota do Lorde Demônio. Todos ignoram suas preocupações, mas elas se confirmam quando a notícia chega ao reino. Uma horda de monstros está a caminho. A ameaça do ataque iminente deixa os cidadãos em caos, exigindo que Kless saia para lutar. Alicia diz a Hellick para ignorá-los e ajudar a lutar, mas ele suspeita que o Lorde Demônio ressuscitou e enviou os monstros. Então, decide resolver a situação por conta própria e matar o Lorde Demônio. Vemos Hellick caminhando sozinho para o castelo do Lorde Demônio. Ele passa pelos restos destruídos e encontra manequins estranhos, parecidos com soldados do reino. De repente, sente uma forte presença e a segue, dando de cara com Azudra, que está vagando pelo castelo. Azudra se surpreende ao vê-lo e tenta impedi-lo, mas Hellick está determinado a derrotá-lo, acreditando que ele é o Lorde Demônio. No entanto, ele cai direto na armadilha de Azudra. No entanto, Hellick consegue escapar da armadilha desarmado e Azudra revida usando seus poderes. Hellick o ataca sem parar até perceber que ele não é o Lorde Demônio. Azudra diz que os demônios não são responsáveis pelos monstros e descobre que Hellick não é o herói que derrotou o Lorde Demônio. Azudra explica que o castelo do Lorde Demônio é só uma pequena parte do Império e que ele é um dos 4 generais que o governam. Ele garante que os demônios não têm intenção de guerrear contra os humanos e explica que o aumento na atividade de monstros é resultado do cerco ao castelo do Lorde Demônio. Hellick fica chocado ao saber que o castelo, na verdade, impedia o surgimento de monstros. Ele pergunta a Azudra por que ele está ali, e Azudra o leva ao local de sepultamento que fez para os demônios mortos no ataque dos humanos. Hellick pergunta se ele despreza os humanos por matá-los, e Azudra diz que sim, mas os demônios já sabiam do risco ao assumir o posto. Ele explica que os demônios esperam refazer a amizade com os humanos, como era antes. Os dois discutem a relação entre humanos e demônios, e a percepção de Hellick sobre os demônios muda completamente. Ele se pergunta por que Kless ainda lutaria contra o Lorde Demônio depois de saber a verdade. Hellick pergunta a Azudra se a paz entre os reinos é possível, e Azudra diz que sim, contando sobre a competição para o próximo Lorde Demônio. Ao voltar ao mundo humano, ele vê o rastro de uma batalha entre monstros e humanos e corre para o reino, atrás dos amigos. Ele fica aliviado ao vê-los sãos e salvos, mas descobre que os nobres fecharam os portões da cidade, forçando soldados e mercenários a enfrentar os monstros, o que resultou na morte de todos os outros. Vemos Alicia gritando com o nobre por fechar os portões,
e ele diz que a vida deles importa mais. Alicia fica furiosa, e Edel precisa segurá-la. Os mercenários pedem a Hellick para ver Alicia e Edel no castelo, exigindo que o comandante seja responsabilizado. A caminho, Hellick nota cidadãos reunidos em volta de demônios capturados no cerco, jogando pedras neles. Hellick fica furioso, e após hesitar um pouco, avança na frente da multidão, mandando-os parar, mas é recebido com mais agressão enquanto jogam pedras nele. Um dos demônios amarrados atrás dele pede para avisar Azudra sobre o poder do novo mundo escondido entre os humanos. Ele é interrompido pelo Sr. Hafid, que alerta Hellick para não se deixar enganar pelos demônios. Mas, nesse momento, os demônios se transformam em monstros e atacam a multidão. 3 soldados humanos surgem e os derrotam rapidamente. Hellick fica chocado com a força deles, e Hatod explica que foram abençoados com o poder dos heróis, pedindo a Hellick que confie nele. Mais tarde, Hatod anuncia o que descobriram sobre o reino demoníaco e explica seu plano para derrotar os demônios usando o poder do despertar do herói. Os heróis despertados artificialmente ajudam a repelir ataques, e o reino, mais seguro, começa a prosperar. Hellick ainda não se convence de que os demônios são maus, mas não conta a ninguém sobre Azudra. Enquanto está com os amigos, os mercenários oferecem a ele e Alicia cupons para um encontro num restaurante novo. Mas Hellick não entende que é um encontro, só uma chance de falar das suas dúvidas. Alicia vai se arrumar para o encontro e Enal entra para dar uma força a Hellick, que continua completamente alheio. De repente, um dos companheiros de Cles da expedição entra e pede ajuda urgente a Hellick. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.